Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, mais uma manhã que estamos juntos aqui para engrandecer o nome do Senhor, louvarmos o nome do Senhor e também aprendermos, nosso tempo de escola bíblica diária, lendo a palavra do Senhor, estudando, e o Senhor tem nos dado graça nesse tempo e é bom estarmos aqui com essa irmandade abençoada, A nossa leitura hoje está em 2 Crônicas 32 e 33, Nós estamos lendo, terminamos o livro de Isaías, voltamos para o livro de Reis e estamos lendo Crônicas, É sempre importante lembrar, que Crônicas e Reis, eles são livros que contam as mesmas histórias, Crônicas, ele vai falar a história do povo de Judá, E Reis, ele também fala da história do povo de Israel. Agora o povo de Israel já está no exílio, então nesse período que estamos lendo, então vamos ler mais a história do povo de Judá. São duas perspectivas diferentes. Uma, a perspectiva pré-exílio, Então o povo ainda não havia ido para o exílio, ou estava vivendo aquele momento, quando está sendo escrito. E a outra é pós-exílio, quando eles já voltaram. Então o cronista aqui está narrando uma história que aconteceu, já há um tempo maior, tá bom? Então só para os irmãos terem essa compreensão. Então agora nós estamos lendo Crônicas, Ontem nós estudamos, o poder da oração, Que Ezequias orou, foi curado, E Deus confirma isso, Assim, de forma imediata, quando Isaías estava saindo no pátio, ele volta, e confirma, fala que Deus vai acrescentar 15 anos na vida dele, E aí o Senhor nos ensina, a orar, irmãos, a crer na oração. Nós vamos ler o mesmo texto. E eu sempre digo, irmãos, quando nós estamos lendo as mesmas histórias, é porque o Senhor quer tratar conosco também, Como nós estamos lendo de forma cronológica, então a gente está pegando o mesmo momento da história, Então, em perspectivas diferentes, mas o mesmo momento da história. Então, o contexto histórico é aquele que falamos, Deus deu vitória ao povo, mas agora nós vamos olhar aqui a vida, mais uma vez, de Ezequias. Olha só, 2 Crônicas 32:1. Depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas as situações, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, cercou as cidades fortificadas e deu ordem para que o seu exército rompesse os muros. Primeira coisa, irmãos, importante, que nós temos que salientar aqui. Ezequias foi alguém que foi fiel a Deus, irmãos. Você vê que ele veio de pais que em alguns momentos falharam, mas ele permaneceu fiel. Foi um homem que foi fiel a Deus, guardou a palavra. Mas isso não impediu que ele sofresse. Isso não impediu que ele passasse por dificuldades. Isso é uma coisa importante, irmãos. Nós não pregamos uma teologia que diz assim, vem para o Senhor e todos os seus problemas foram resolvidos. Porque não é verdade. Vem para o Senhor, e você tem esperança. Vem para o Senhor e você tem paz. Vem para o Senhor e você tem a certeza que tem um Deus que olha por você. Mas dificuldades e lutas nós passaremos, teremos lutas e dificuldades. E é o que está acontecendo. Por mais que Ezequias tenha sido fiel, agora Senaqueribe, que era o rei da Síria, que era uma potência. Só para a gente fazer um paralelo, é como se fosse Estados Unidos hoje, Estados Unidos é a maior potência, China, essas grandes potências. Era a Síria na época. Então, onde eles chegavam, eles conquistavam. Porque o exército era muito grande, tinha muitos cavaleiros, muitos carros de guerra, E aí, Ezequias, ele tinha uma promessa de Deus, que Deus iria cuidar dele. Ele tinha uma promessa de Deus, que próprio Isaías disse, que a Síria não ia conseguir dominar o seu território. E aí o que me chama a atenção, irmãos, é que Ezequias, ele não senta na promessa. Tipo assim, olha, Deus prometeu, eu não vou fazer nada. Vamos ler aqui, olha o que Ezequias faz. 2 Crônicas 32:5. Então Ezequias se dedicou a reparar todos os trechos onde o muro estava quebrado. Construiu torres e fez outro muro ao lado de fora do primeiro.
Também reforçou o aterro da cidade de Davi e fabricou grande quantidade de armas e escudos. Nomeou oficiais militares sobre o povo, reuniu diante dele na praça junto à porta da cidade e os encorajou, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenha medo nem desanime por causa do rei da Síria e do seu exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado. Ele tem um grande exército, não apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e lutar nossas batalhas. As palavras de Ezequias deram grande ânimo ao povo. Irmãos, olha a importância, irmãos, né, de um homem de Deus. Ele estava sendo afrontado, Tânia, Bruna, Sandro, Lica, pelo Império Assírio. Deus tinha dado uma promessa. O que ele faz? Ele senta? Não, irmãos, ele vai lá e fecha as brechas. Ele tampa as brechas dos muros. Uma coisa que quando eu li isso aqui, Deus falou tão forte comigo. Irmãos, às vezes nós precisamos tampar as brechas, irmãos, da nossa vida. Às vezes, na luta, né, do dia a dia, nas dificuldades que passamos, nosso casamento, na nossa casa, nosso trabalho, que Deus falou comigo tão forte quando eu estava meditando aqui. Tampe a brecha. Qual é a brecha? Talvez é uma fala que às vezes fica ali falando para uma pessoa de alguém, talvez um comentário, talvez... O que é a brecha? Você sabe. Se tem algo que, sabe, tem deixado você vulnerável para o inimigo ficar entrando ali, te acusando, colocando coisas, tirando seu ânimo, coisas às vezes que estamos vendo. Irmãos, tampe essa brecha hoje, né? Comece essas correções hoje na sua vida. E aí, irmãos, outra coisa, ele tinha uma palavra, e diante da palavra de Deus, seja corajoso. Anime diante da palavra. Não fique, irmãos, você tem a palavra de Deus, você fica, sabe? Não vai dar certo. Não, irmãos, coragem. Encontre ânimo no Senhor. Encontre satisfação no Senhor. Seja corajoso para ir adiante, sabe? Às vezes a situação difícil vai bater na porta, como aconteceu com ele. Mas ele foi lá e falou assim: maior é o que está conosco, maior é o que está em nós do que o que está com eles. Eles têm cavaleiros, eles têm soldados, mas nós temos o Senhor, nós temos a palavra, nós temos o Senhor ao nosso lado. É importante, irmãos, entendermos que eles não se abalaram diante das palavras, né, do rei da Síria. Eles permaneceram fiéis. Ainda que a Síria já tivesse conquistado parte do território, mas ainda não tinha entrado em Jerusalém. E ele estava assim: olha, não, nós continuamos confiando em Deus. Nós continuamos confiando no Senhor, né? E aí nós sabemos, irmãos, que o rei da Síria, nós lemos já isso tanto em Isaías como em Reis, que o rei da Síria manda cartas afrontando, né, o rei Ezequias. E vamos ler aqui, ó. 2 Crônicas 32:10, ó. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em quem vocês confiam para imaginar que sobreviverão quando eu cercar Jerusalém? Ezequias disse: o Senhor nosso Deus nos salvará do rei da Síria. Não é verdade? Ele está enganando vocês e os condenando a morrer de fome e de sede. Não percebem que o próprio Ezequias destruiu todos os santuários e os altares do Senhor? Ordenou que Judá e Jerusalém adorassem somente no altar no templo e queimassem incenso ali? Irmãos, isso aqui é uma coisa importante que está acontecendo aqui, meus irmãos. Aconteceu na época de Ezequias e acontece hoje, irmãos. Porque existe um caminho, irmãos, de fazer um cristão se perder: tirar a fé. Porque a fé, irmãos, é o caminho que nos coloca na rota da graça. É a fé. Se você ler, a palavra vai dizer assim, que nós somos salvos pela graça, sim, né? É a graça de Deus que nos alcançou, mas o que nos coloca na graça é a fé, é a confiança em Deus. Quando eu tiro a sua confiança em Deus, quando você olha e fala assim: olha, Deus não tem mais nada para fazer aqui, né? Deus não tem poder sobre essa causa. Irmãos, aí é a destruição. Por quê? Porque você perdeu a fé. O que a Síria estava fazendo lá? O que Senaqueribe com seus mensageiros estavam fazendo? Tirando a fé do povo. Dizendo assim: olha, vocês acham que Deus vai livrar vocês? As outras nações também acharam e nós destruímos os deuses delas. Vai ser assim com o seu Deus. Olha só, Ezequias não destruiu os altares de Baal e de Azerá? Falou que só teria que adorar um único Deus? Ele já começou errado, eles estavam dizendo, né? Para que o povo, irmãos,
voltasse para o pecado, para que o povo, irmãos, voltasse a se perder. Às vezes, irmãos, essa é a nossa realidade. Às vezes estamos vivendo um momento difícil, de luta, irmãos, e aí vem alguém para entulhar a nossa fé, falar assim, não vai ter jeito não, você não vai conseguir sair vitorioso. Mas, irmãos, Deus, a maior prova que Deus nos ama é que Ele se revela a nós, né? E Ele se revela a nós para quê? Para que nós creamos nele, se enchamos de fé, irmãos. Então creia no Senhor Jesus hoje. Não perca a sua fé ainda quando vierem falar para você, olha, não tem mais jeito. Tem jeito sim, irmãos. Deus é poderoso. Se encha de fé. Quando a sua fé é ameaçada, né? Quando o inimigo ferir, colocar coisas no caminho, lembre-se que Deus não perde batalha. Deus é poderoso, Deus continua do nosso lado. Ouça a voz do Senhor, coloque o seu coração no Senhor, porque Deus é poderoso para abençoar, Deus é poderoso para guardar, Deus é poderoso para nos dar vitória. Amém, meus irmãos? Olha só. Quem não crê, irmãos, faz isso. Olha só o que Senaqueribe ainda faz. Ó. 2 Crônicas 32:16. Ó. Os oficiais de Senaqueribe zombaram ainda mais do Senhor Deus e de seu servo Ezequias. É isso que o inimigo faz, zomba da sua fé. Né? Às vezes, irmãos, você vai ver pessoas zombando da nossa fé, daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos. Você vai ver o inimigo zombando, irmãos. Mas Deus é poderoso para transformar a nossa vida no tempo certo. Deus é poderoso para agir com juízo, irmãos. Né? E aí Deus faz isso. Vamos ler aqui, ó, 2 Crônicas 32:20. Ó. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram. Aleluia! Oraram e clamaram diante das afrontas do inimigo, irmãos. Vai para a oração, vai para o clamor, vai chorar diante dos pés do Senhor, irmãos. Oraram e clamaram aos céus. E aí olha o que Deus faz, ó. E o Senhor enviou o anjo e destruiu o exército assírio, com todos os seus comandantes e oficiais. E o rei da Síria voltou envergonhado para sua terra. Quando entrou no templo de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos mataram ali a espada. Mãe Maria José, Cida, Pati, Anselmo. É isso que Deus faz, meus irmãos. É isso que Deus faz. Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para transformar. Então, mas o que nós precisamos, diante das afrontas, do cerco, daquela situação que às vezes está te deixando angustiado, irmãos, você precisa orar. Ah, pastor, não tenho nem força para orar. É isso que hoje o Senhor está falando com você. Deus está usando essa palavra para dizer, você vai encontrar força nele. Vera, você vai encontrar força nele. Carlinha, Wendel, é nele que vocês vão encontrar força. Então, nós precisamos, irmãos, clamar. Irmãos, não deixe brechas, sabe? Não vença, mas eu estou cansado, mas eu estou desanimado, eu não vou não. Irmãos, feche as brechas. Ele fechou primeiro as brechas, animou o povo. E, irmãos, e na hora que não tinha mais o que fazer, sabe o que ele fez? Ele permaneceu em oração. Você está entendendo o que Deus está falando hoje? Feche as brechas. Se anime. Que, irmãos, abatido, sabe? Para baixo não tem jeito, irmãos. Você vira uma presa fácil. Cansado, sabe? Tem mais ânimo para nada, dentro de casa só. Não, irmãos. Levante-se, lava o rosto. Fala, não, é dia de sair desse lugar. É dia de ir à luta. Deus está comigo. E aí, irmãos, clame. E Deus vai te dar a vitória. Amém, meus irmãos? Deus vem nos socorrer e nos salvar. Deus enviou o anjo e destruiu o império assírio, irmãos. E aí, ó, preste atenção, ó. Daquele dia em diante que aconteceu com Ezequias. 2 Crônicas 32:23, irmã Analice. Olha isso, ó. Daquela ocasião em diante, o rei Ezequias se tornou muito respeitado em todas as nações, e muitos traziam a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para o rei. Aleluia. Ezequias começa a ficar famoso, irmãos. Por quê? Porque ele lutou? Por causa da espada? Porque ele tinha um exército grande? Não, irmãos. Porque ele teve fé. Ainda diante das afrontas, ele continuou confiando em Deus. Ele ficou enfermo, você sabe dessa história, né? Ele fica enfermo e ele ora ao Senhor diante da sua enfermidade. E Deus acrescenta mais 15 anos de vida para ele, né? Porque ele clamou, porque ele orou, irmãos. Então, Deus deu vitória na hora da guerra, Deus deu vitória na hora da dificuldade, Deus deu vitória na hora da enfermidade. Mas tem algo aqui, irmãos, que não muda: a oração.
Em todos os momentos ele não parou de orar. Em todos os momentos ele não parou de suplicar ao Senhor. Olha só, vamos só ler aqui para confirmar aquilo que estamos estudando. 2 Crônicas 32, 24. Por esse tempo Ezequias ficou doente e estava para morrer. Orou ao Senhor, que respondeu a sua oração e lhe deu um sinal miraculoso. Amém, meus irmãos? Então Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso. Só que, irmãos, a história também não é só flores. E aí, irmãos, nós precisamos também entender que Deus, e isso é a beleza da Bíblia, irmãos. A Bíblia, ela não vem aqui, irmãos, só para encher o nosso ego, não. Fala, olha, se vocês orarem. Não, ela vem também para nos chamar a nossa atenção, irmãos. A Bíblia vem para nos mostrar, Ele ama quando nós estamos errados e precisamos de correção, irmãos. A palavra do Senhor nos corrige. Porque Ezequias, diante disso tudo, ele começou a ficar orgulhoso, irmãos. E o orgulho, irmãos, ele precede a destruição. Uma pessoa orgulhosa, irmãos, que acha que é porque ela estuda, porque ela trabalha, porque ela conquista, porque ela ora, porque ela... Irmãos, não vai dar certo. O caminho é da humildade. Olha só o que o texto diz, ó. 2 Crônicas 32. Ezequias, porém, não correspondeu como devia a bondade que foi tratado. E se tornou orgulhoso. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Então, ou seja, o orgulho tomou conta dele, irmãos. Sabe? Ficou orgulhoso, começou a olhar, talvez recebendo presentes, recebendo, né, vendo seu exército crescer, vendo as estratégias, a sabedoria que Deus estava dando a ele achou que estava com ele vai se tornando orgulhoso. E Provérbios, irmão, sábio Salomão vai dizer que o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Entenda bem, irmãos, não tem a ver com você. É Deus na sua vida. Se Deus, irmãos, tirar a mão, acabou, irmãos. O que nos faz, irmãos, conseguir sermos vitoriosos na nossa vida, irmãos, é a graça de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando de forma clara? Preserve, irmãos, em Deus. Preserve a sua confiança em Deus, irmãos. Não ache que está na sua força, está na sua condição financeira, está na sua habilidade de fala, como você é articulado, você é desenrolado. Não, irmãos. É a graça de Deus, é o poder de Deus na nossa vida que nos faz persistir, continuar, irmãos. Se Deus tirar a mão, irmãos, acabou. Então não pare de orar, não pare de cultuar, não pare de confiar, não pare de ler, não pare de ouvir, não pare de se curvar. Tenha humildade em relação aos seus irmãos, sabe? Você não é superior a ninguém. Nós estamos, irmãos, no mesmo patamar, clamando, pedindo, servos de um Deus Altíssimo. E aí, irmãos, Ezequias nos dá uma lição, porque ele se arrepende. E o arrependimento é o caminho para a transformação. Quando ele se arrepende, irmãos, né, Deus, ele abençoa e diz assim, olha, porque você se arrependeu, eu não vou acabar com o seu império enquanto você estiver vivo. Só que Deus foi uma prova para Ezequias, irmãos. Ele manda a Babilônia lá. E ele deveria ter feito o quê? Nós já falamos disso, orado, irmãos. Né? Ele deveria ter confiado em Deus, né? E orado quando esse povo veio. E ele não fez isso. Né? E depois nós sabemos que depois o Império Babilônico veio e levou o povo cativo. Né? Mas o que nós temos que ter aqui como lição, irmãos, né? Tirar como lição, né? É que nós precisamos confiar em Deus. Confiar em Deus, irmãos. Colocar a nossa confiança sabendo que Deus nos abençoa. Amém? E considerar os outros, né, irmãos? Que às vezes também nós queremos pisar nas pessoas. Não, irmãos. Trate as pessoas em amor. Deus está falando hoje conosco. O capítulo 32 já vai começar a narrar a história do seu filho, Manassés. O seu filho, irmãos, fez tudo que era errado. Tudo errado. Filho de Ezequias. Vamos ler, ó. 2 Crônicas 33, 2. Ó. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que o seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para Baal e ergueu postes de Azerá. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito, meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre.
Nos 2 pátios do templo do Senhor construiu altares para os astros dos céus. Manassés também sacrificou seus filhos, preste atenção, no fogo no vale de Ben-Rinom. Praticou feitiçaria, adivinhação, magia, consultou médios, praticantes de ocultismo, fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor e com isso provocou a ira. Aqui tem coisas importantes, Márcia, irmã Sueli, Jean. Esse homem não seguiu o exemplo de seu pai. Primeira coisa, ele viu o pai, porque, né, irmãos, ele viu o pai, ele herdou o reino do pai, então ele viu o pai vivendo, ele viu como pai, a conduta que o pai tinha, mas na hora que ele assumiu o reinado, né, irmãos, ele começou a fazer do seu jeito. Uma coisa que é importante, irmãos, quem nos dirige, né, é a palavra, é o Espírito Santo que está em nós. O Espírito Santo vem, traz luz à palavra e isso nos dirige. Deus fala conosco, Deus mostra que estamos errados, irmãos. E aqui vem um ponto importante, irmãos. Nós precisamos dar ouvido à palavra. Você não resolve só você ler, irmãos. Mas a palavra fala para você fazer A e você faz B. Você vai lá e sabe que o certo é fazer A, mas não está dando nada. Eu vou fazer do meu jeito. Do seu jeito você vai sofrer. Do seu jeito, irmãos, vai vir problema. Por quê? Porque Deus ele ainda nos orienta. Deus ele nos avisa quando nós estamos errados. Manassés estava fazendo tudo errado, irmãos. Foi lá, começou a adorar o ocultismo, feitiçaria. Isso é outra coisa importante, tá, irmãos? Se a Bíblia está deixando claro, irmãos, que essas coisas são erradas, por que nós hoje vamos procurar essas coisas? Por que, irmãos, nós vamos dar ouvido quando falarem que, mas eu fui em tal lugar e resolveu? Por quê, irmãos? Sendo que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Só que Manassés se curvou diante do que ele olhava as nações. Provavelmente ele olhou e falou assim, o Império Assírio é o maior, quem é o Deus deles? Se o Deus deles é o maior, eu vou ir junto com eles, eu vou fazer como eles fazem. Só que o Senhor vem e orienta Manassés do erro dele. Preste atenção. 2 Crônicas 33:10, Michele. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles ignoraram seus avisos. Deus foi lá e falou. E eles... Irmãos, Deus está falando conosco. Não ignore a palavra, irmãos. Não ignore aquilo que Deus traz sobre as nossas vidas. Quando Deus nos dirigir, irmãos, escute a palavra. Porque aqui está a bênção. Em viver em obediência, irmãos. A palavra de Deus. Viver em obediência não é um peso, irmãos. Pelo contrário, quando a proposta do Senhor é pegue o seu fardo pesado daqui e leve o meu, que é leve, né? Que é viver em paz com Deus, irmãos. Segurança com Deus. E aí olha só o que o texto continua, irmão Ari. Por isso o Senhor enviou os comandantes do exército assírio, e eles capturaram Manassés, puseram um gancho em seu nariz, e prenderam com correntes de bronze e levaram para a Babilônia. Só para você entender, irmãos, aqui ele está falando da Babilônia, porque a Síria havia dominado a Babilônia. O Império Assírio era o maior, então a Babilônia era como se fosse uma colônia, né, do Império Assírio. E aí ele é levado para lá. Muito sofrimento, irmãos, por causa do erro, pelas escolhas. Às vezes, irmãos, estamos sofrendo por causa de escolhas erradas. Às vezes, irmãos, estamos sofrendo, irmãos, passando por dificuldade, irmãos, porque não estamos dando crédito à palavra. Deus fala, faz assim, você quer fazer do seu jeito. Na minha opinião, não é mais a nossa opinião, irmãos. Nós hoje servimos a um Deus poderoso, nós temos a palavra. Então, na onde a sua opinião não encontra, irmãos, base, você escute o Senhor. Não pegue a sua opinião como base, mas olhe a palavra, o que a palavra diz. É assim, então eu vou fazer o que a palavra diz. Né? Ele começou a fazer o que ele achava, então construiu, foi lá, sacrificou os próprios filhos, fazendo tudo errado. E aí agora, irmãos, ele está preso. Né? Agora ele está em dificuldade, irmãos. Agora, irmãos, Deus está apertando ele lá. E aí eu quero só dizer algo a vocês. Deus, ele diz, irmãos, que nós vamos passar por aflições. Mas ele também diz que o nosso ânimo vai ser preservado, irmãos. Tem de bom ânimo. Continue feliz, mesmo em meio à luta. Está faltando, está enfermo, está passando por isso. Mas eu tenho alegria no Senhor. A paz é preservada, irmãos. A confiança que temos no Senhor nos preserva diante da luta. Você está entendendo que Deus está falando isso? Existe uma coisa poderosa, irmãos, que muda tudo, que se chama arrependimento.
Quando nós olhamos para os nossos erros e falamos assim, olha, eu me arrependo, irmãos, isso transforma qualquer situação. Quando nós nos arrependemos das nossas falhas, quando nós estamos indo num caminho, irmãos, e mudamos a rota, que se chama conversão, né? Conversão, irmãos, isso muda todas as coisas. Manassés fez tudo errado, irmãos. Fez tudo errado, mas irmãos, Deus ele é bom para aquele que se arrepende. Não importa o seu erro, o seu pecado, o que você errou, o que você falou, sabe? Se você se arrepender hoje, Deus te perdoa. O homem virou feiticeiro, virou adivinho, sacrificou os filhos, mas irmãos, ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, irmãos, Deus mudou o quadro da vida dele. Vamos ler? 2 Crônicas 33, 12. Em angústia Manassés buscou o Senhor seu Deus e se humilhou com sinceridade diante de Deus e dos seus antepassados. Quando ele orou, Deus ouviu a sua súplica, atendeu seu pedido e trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Aleluia, Ivanildo. Ele reconhece que o Senhor é Deus. Ele buscou em sinceridade, irmãos. Infelizmente precisou sofrer, irmãos. Precisou ir para o cárcere, precisou ficar na situação difícil, irmãos. Mas ele reconhece. E é isso que nós precisamos, irmãos, hoje. Está passando por uma luta? Você tem um Deus que cuida de você. E ele não te esquece. Então, meu irmão, se arrependa hoje. Volte para o caminho do Senhor. Mude a sua rota, irmãos, para que o Senhor te abençoe. Ele volta para Jerusalém, ele volta para o reinado. Aí, irmãos, ele vai lá e tira tudo de errado, irmãos. Aí ele faz o que o pai fez agora. Ele limpa as brechas. Tinha lá os deuses que ele tinha construído. Ele tira tudo, arrebenta com tudo, irmãos. Olha só o que o texto diz, ó. 2 Crônicas 33, 16, ó. Depois restaurou o altar do Senhor e apresentou sobre ele sacrifícios de paz e ofertas de gratidão. E também incentivou o povo de Judá a adorar o Senhor, o Deus de Israel. Está entendendo? Ele vai lá, irmãos, arruma o altar. Irmãos, arrume o seu altar hoje. Como está a sua adoração? Como está seu tempo com Deus, irmãos? Sabe? Você se distrai com tanta coisa, irmãos. E Deus não está querendo que você se distraia. Deus está querendo ter relacionamento com você. Sabe? Ai, a única coisa que às vezes me faz tirar a minha cabeça do problema é eu ficar aqui. Aí você vai lá naquele... Ó. Não, irmãos. Estou dizendo que você não pode fazer isso, mas tenha mais tempo de oração. Vai para Deus. Clame. Arrume as coisas. Sabe? Ah, essa casa eu não estou aguentando, mas começa devagarzinho. Vai lá e fala assim, não, vou arrumar aqui, vou limpar aqui, vou fazer isso aqui. Sabe? Ah, eu preciso emagrecer. Comece a atividade física hoje. Sabe? Comece, sabe? Eu vou fazer algo que eu tenho que fazer, cuidar da minha saúde. Comece a tirar as brechas, irmãos, que impede você, fechar as brechas, que impede você de crescer. Está entendendo que Deus está falando conosco hoje? Deus está falando, restaure o seu altar, irmãos. Restaure seu altar de adoração. Restaure a sua vida. Sabe? Aí olha só, 2 Crônicas 33, 17. O povo continuou a sacrificar naqueles lugares de adoração, mas somente ao Senhor, o seu Deus. O povo continuou a adorar somente a Deus, Rubão. A nossa liderança, irmãos, entenda bem, a sua liderança tem influência, irmãos. Nós somos líderes, né? Aonde nós temos andado, nós somos líderes, irmãos. Talvez em algum lugar, em alguma esfera você é líder na sua casa, você é líder no seu trabalho, você é líder e a sua posição de liderança tem influência, irmãos. Então influencie, seja uma pessoa que tenha influência, uma influência positiva, irmãos, na sua casa, na sua empresa, mas faça isso na direção que Deus tem te dado, sabe? O filho de Manassés, irmãos, ele não seguiu seu pai, mas no tempo que Manassés foi rei, as pessoas seguiram, fizeram aquilo que Deus tinha orientado. Que seja assim a nossa vida. Amém, meus irmãos? E eu quero encerrar, né, orando, né, só trazendo que Amon, né, o filho de Manassés, fez tudo errado, irmãos. E porque fez tudo errado, ele pagou o preço por aquilo. Mas aqueles que vivem a transformação de Deus, aqueles que permitem que Deus transforme as nossas vidas, irmãos, desfrutam da graça e do amor de Deus. E eu quero orar hoje. Você não entrou aqui à toa. Você não está recebendo essa palavra à toa. Você não chegou no final desse vídeo à toa. É que Deus quer tratar com as nossas vidas. E Ele quer que você tampe essas brechas. Para que você viva o melhor de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar?
Pai, obrigado, Jesus, pelo tempo que o Senhor nos dá aqui, como igreja, como povo, para estudarmos a sua palavra. O Senhor tem nos ensinado pela sua palavra dia após dia, e hoje o Senhor trouxe uma palavra que nós já lemos, mas o Senhor trouxe numa perspectiva diferente. Pai, que o nosso altar ele possa ser corrigido, que o arrependimento, Senhor, dos nossos pecados, os erros que cometemos, as falhas, as palavras que falamos, as fofocas que fizemos, sabe, as coisas que tomamos atitudes erradas, Senhor, que não glorificaram o seu nome, que hoje, Senhor, possamos nos corrigir, ouvir a sua voz e viver para o Senhor. Nós agradecemos, Senhor, pelo tempo que o Senhor está nos dando. Nós agradecemos, Senhor, pela graça do Senhor, porque nós somos filhos e erramos, sentimos desejos por coisas que não deveríamos, né? Cometemos pecados, Senhor. Mas o Senhor é um Deus bom e o Senhor demonstra a sua bondade, porque mesmo Manassés tendo feito coisas tão horríveis, como ao ponto de sacrificar seus próprios filhos, o Senhor o recebeu. O Senhor o perdoou porque ele se arrependeu. O arrependimento transforma. Nós também aprendemos, Senhor, que a humildade é um caminho, Senhor, que nos gera prosperidade. Sermos humildes, Senhor. Não agirmos com arrogância. Entendermos que somos dependentes do Senhor. Isso nos coloca numa posição de bênção. Nós somos gratos, Senhor, por tudo. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós já estamos encerrando aqui. Eu quero só deixar um convite. Amanhã, às 8 horas, né, quarta-feira, às 20 e domingo, às 10 horas, aqui na Avenida do Taboão, nós temos nossas reuniões de oração, de culto. Quero convidar você que puder para estar conosco. Deixe de vir não, irmãos. Comece tampando essa brecha aí. Tenha tempo com o Senhor. Sabe, mesmo cansado, vem, irmãos. Deixa de vir não, mas tem meus trabalhos de casa para fazer. Vem, irmãos, vem pro culto. Sabe, se você pode, vem pro culto, tá bom? E todos os dias nós temos essa live aqui, irmãos. Todos os dias, às 6 horas da manhã. Então coloque seu relógio aí para despertar. Nós estamos lendo a Bíblia toda, né, de forma cronológica. Estamos lendo a palavra. E logo, logo, né, irmãos, já estamos entrando ali no Novo Testamento. E amanhã nós vamos ler o livro de Naum, tá bom? Quem nunca leu o livro de Naum, vai ser a oportunidade. Naum, do 1 ao 3, é o livro todo. Nós faremos a leitura. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Não esqueça, né, de compartilhar esse vídeo, se você pode. E você tenha uma semana abençoada. Que Deus abençoe, meus irmãos. Até amanhã.